tradução, tudo coisa que tem no Stryer, né? No Leninger, naqueles capítulos lá do final e tal, coisas de livro. Agora, no curso de Biomol, a gente sempre faz a matéria do livro e faz umas técnicas, as quais muitas vezes estão no próprio livro. Às vezes não estão no livro, porque é alguma coisa um pouco mais novinha, às vezes nem é tão novinha, às vezes a gente nem usa mais, mas não está no livro. Essa daqui acho que está. Nós falamos dela quando a gente falou da invenção do Southern Blot. Eu mostrei uma foto do Edward Southern, um cara muito engenhoso, que inventou um carimbo, né, uma transferência, um blot de um ácido nucleico para uma membrana. Ele inventou para DNA, né? E aí as pessoas simplesmente mudaram os tampões, né? Porque ele desnaturava o DNA para o DNA grudar na membrana já numa maneira que pudesse hibridizar com a sonda, com álcali. E se você tratar o RNA com álcali, ele degrada, né? Então não funcionaria. Então colocaram uma solução com formamida para o RNA ficar bem desnaturadinho, para ele poder subir sem formar aquelas interações que o RNA faz consigo mesmo, né? E mudaram um pouco, até o filtro é de nitrocelulose, né, não de nylon, mas assim, são pequenas mudanças, e aí apelidaram isso de Northern Blot, porque Northern é nortista e Southern é sulista, né? Então, não existe ninguém chamado Edward Northern, então foi só uma brincadeira. É claro que os ácidos nucleicos podem ser separados por um gel de agarose, né? Você faz o gel, uma gelatina, e coloca o nucleotídeo, o seu material na origem e faz uma migração dentro de um tampão, né? Colocando um fio de platina positivo aqui, negativo aqui, né? Então, os ácidos nucleicos têm aquele fosfato negativo, eles correm para o polo positivo, correm para cá. Só que, se você for olhar os nossos RNAs, tem um de um tamanho X, outro um pouquinho maior, outro um pouquinho maior, outro um pouquinho maior, de tal maneira que você não consegue enxergar nenhuma molécula individual. Você enxerga essa continuidade, né? Esse arrasto aqui, essa mancha, né, que se fala. Então, suponha que você tenha um RNA de fígado, de coração e de pulmão, e você queira estudar um determinado gene, como que o gene está sendo expresso ali no fígado, no coração, no pulmão, né? Então, você gostaria de olhar só para ele, né? Então, a ideia é fazer uma sonda radioativa, hibridizar contra o RNA, a radioatividade vai revelar para você o que está acontecendo com aquele gene. Então, a primeira coisa que você faz é colocar uma pedra porosa aqui, ou nos Estados Unidos se usa bucha de lavar vasilha, que é de celulose, ela fica bem firmezinha. Você coloca o gel aqui em cima, coloca em cima uma membrana para a qual você quer transferir o ácido nucleico, um monte de papel chupão, e por capilaridade a água vai subir, passa pela pedra, passa pelo gel, passa pela membrana verde e umedecer esse papel todo, e nessa subida a água vai elevar o ácido nucleico que vai bater e vai ficar preso na membrana, que como uma carimbada, né, que a gente chama de blot. Foi feito um blot, uma transferência, um carimbo. E aí você pega esses RNAs aqui, que antes eles estavam tridimensionalmente envoltos pela agarose. Agora eles estão na superfície de uma membrana, né? E agora você pode pegar um DNAzinho
complementar ao gene que você quer estudar. Vamos pensar no gene aqui, sei lá, o gene da mioglobina, né? O RNA mensageiro que vai produzir a proteína mioglobina. Você pega um pedacinho dele, sintetiza ele com radioatividade, né? Um nucleotídeo radioativo, e aí você coloca nesse saquinho a sonda, né? E é claro que se você der um tempo aí, né? Esse DNA vai formar um híbrido DNA-RNA com o RNA que está preso na membrana, né? Aí você lava, 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 coloca um filme de raio-x em cima, né? E aí, aonde o RNA tiver, vai impressionar o filme de raio-x. E esse desenho não quer dizer nada, então vamos mostrar aqui um material cedido pela professora Santuza. Logo, isso aqui é epimastigota e amastigota. E aqui deve ser o gene da amastina. Ela pegou a sonda do gene de amastina e queria saber qual que era o nível de produção de RNA no epimastigota e no amastigota, que são formas que vocês devem saber melhor do que eu, de tripanosomatídeos, né? Epimastigota e amastigota. Eu nem sei o que é isso, né? Vocês sabem. O que importa é que houve uma marcação radioativa muito maior aqui, né? Na faixa desse peso molecular de 1,4 mil bases, né? 1.000 pares de base, KB, e houve um sinal bem fraquinho no epimastigota e um sinal, quantas vezes aqui? 68 vezes maior no amastigota. Então, isso aqui era o jeito que se fazia expressão gênica. Você fazia uma a uma, né? Cada gel você punha numa membrana, punha com a sonda da mastina, revelava com raio-x e tinha o filme de raio-x, né? E aí revelava esse filme na câmara escura, com revelador, né? E aí você via essa imagem. Essa imagem não só te dá a quantidade de RNA que você tinha, mas como também certificava para você pelo tamanho, né? Isso aí era muito legal, porque você olhava assim, você falava, aqui é a banda certa do tamanho do RNA da mastina e está mais expresso aqui. Depois você faz um outro gel, transfere para outra membrana, coloca num outro saquinho com uma outra sonda de um outro gene e ele está 3 vezes mais expresso no amastigota do que no epimastigota, tá vendo? Você vê essa quantidade. Bom, como é que você sabe essas quantidades? Geralmente a gente escaneava o filme e aí no computador a gente fazia um quadradinho aqui com o mouse, um quadradinho aqui com o mouse e media os pixels, né? Era assim que a gente fazia. E aqui tem um terceiro gene que é um controle interno só para certificar que você colocou a mesma quantidade de RNA nesse gel, nesse gel, nesse gel, nesse gel, porque é um gene que não muda a expressão no desenvolvimento do, do tripanossoma, né? O epimastigota e o amastigota dão exatamente o mesmo sinal. Tá? Então, bem-vindos ao mundo do Northern Blot. Eu demorava 2 horas para fazer uma sonda radioativa e colocar no saquinho. Para correr o gel e fazer a transferência, bota mais uma meia hora para correr o gel, ele transfere sozinho, né? Não precisa ficar olhando para ele, mas demora aqui umas 4 horas também. E depois, para revelar, a gente lavava ele por uma hora, mais ou menos, tinha que trocar
a água de lavagem, aqui assim, para tirar o excesso, né? Aí colocava aqui numa, numa caixinha com o filme em cima e colocava no freezer, porque se você deixar a temperatura ambiente, a irradiação acaba sendo muito forte e dá uma mancha muito grande. Então a gente põe no freezer para revelar, para a radiação ficar mais curta, né? E marcar só aonde estava o material mesmo. E aí depois revelava mais uns 20 minutinhos na câmera escura. Era um trabalhão para cada gene, né? Tem que fazer isso para os 3 genes. Então, isso nos faz mais, né? Ninguém mais faz Northern Blot no ICB, mas eu até tenho que conversar com os outros professores de biomol, se eles ainda contam como é que faz essas coisas que a gente não faz nunca mais, né? Dá mais manusear radioatividade, assim, não tem não. Mas eu tenho que contar, né? É a história do Northern Blot, muito bem. Bom, depois disso, em vez do filme de raio-x, tem uma máquina lá no René Rachou. No ICB, acho que a gente não comprou essa máquina. É uma máquina onde, em vez de colocar o filme de raio-x, escanear e com o mouse fazer um quadradinho, é uma máquina chamada Phosphoimager. É a mesma coisa, só que em vez de colocar o filme de raio-x, você coloca uma membrana, um filmezinho, né, excitável em cima, assim, e a radiação excita aquela coisa. Aí você pega aquele screen, né, aquela coisa lá, coloca no aparelho e o aparelho te dá a quantificação lá, né? Em vez de ser uma imagem escaneada, é um aparelho. Aumentava a precisão, o aparelho custou caro e pouca gente usou. Logo depois isso aí foi meio descontinuado, né? Mas isso aí é o Phosphoimager, não sei nem por que eu estou contando, porque o Phosphoimager ninguém mais usa. Bom, agora tem que mostrar esse slide aqui, que é um slide antigaço, mas acho que é do Stryer. Para contar para vocês uma outra tecnologia que essa sim a gente usa, não desse jeito, mas eu que já fui pobre, meu laboratório era de pobre, eu já fiz isso aí com quantificação e funcionou legal para uma tese lá do menino, lá no mestrado, é o Reverse Transcriptase PCR. Esse RT, toma cuidado, porque eu vou mostrar daqui a pouco um negócio chamado Real Time, mas ele também é feito com RT, mas o RT é de Reverse Transcriptase. É um PCR que começa por uma transcriptase reversa. Vocês sabem, transcriptase reversa transforma o DNA, o RNA em DNA, né? O RNA em DNA. Então, a gente sabe que o RNA mensageiro, para ele durar mais, é colocado uma cauda de poli-A, que os desenhistas fazem o favor de colocar aqui 9 As, né? Mas são 250 As que tem nessa cauda aí, por aí, né? Uma cauda de poli-A. E aí, como todo RNA mensageiro tem uma cauda de poli-A, para você fazer uma mágica aqui, você coloca um óligo DT. A gente fala óligo porque não é um poli-T, é um óligo, né? Óligo, são 18 T's que a gente coloca assim, né? Um DNAzinho que a gente compra, né? E a gente fala óligo DT, porque a ribose que está lá é desoxirribose. Em outras palavras, é um DNAzinho com 18 T's, tá? Óligo DT, óligo desoxitimidina. São 18 T's, um DNAzinho de 18 T's que a gente coloca lá, tá bom? Beleza. Aí a gente coloca esses 18 T's ali, o desenho não está muito bom, mas beleza. E aí a gente coloca a transcriptase reversa, né? Então, esse óligo DT vai parear com o poli-A, essa que é a ideia, né?
E aí a transcriptase reversa vai sintetizar, você coloca os desoxirribonucleotídeos, né, para fazer um DNA, tá? Um DNA. A gente chama isso aqui de primeira fita de um DNA que é complementar ao RNA. Então, ele é chamado de cDNA. cDNA é o DNA que é complementar ao RNA mensageiro feito no laboratório pela transcriptase reversa. Não existe cDNA na célula, existe cDNA no nosso tubo de ensaio, nós que fazemos, com a transcriptase reversa. Bom, aí tem vários jeitos de fazer a segunda fita, mas o mais normal é você colocar uma RNase em baixíssima concentração, de tal maneira que ela dá uma cortadinha aqui, 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 aqui e aqui, picotando o RNA, o qual foi copiado, né? E aí você coloca uma DNA polimerase, né, que é capaz de pegar aqueles RNAzinhos que sobraram, meio picotados, e utilizá-los como primer, né, como iniciador para sintetizar DNA. Então, aqui vamos supor que ficou um pedacinho de RNA aqui, a DNA polimerase vai polimerizando o DNA a partir dele, beleza? Vai polimerizando. Quando ela vê um RNA pela frente, ela funciona como Pac-Man, né? Ela sintetiza e ela come o que tem na frente também. Então, ela vai comendo aquele RNA, né, até encontrar DNA, né, que a outra DNA polimerase fez, e ela come um pouquinho também. Só que nessa reação tem ligase. Então, se você tem o RNA aqui, está estendendo com DNA, 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 encontra um RNA, a ligase não liga, a ligase não vai ligar DNA com RNA. Aí a DNA polimerase vai comendo o RNA que está na frente, vai comendo até ficar DNA com DNA e a ligase liga. De tal maneira que você constrói a segunda fita do cDNA. Só que não é necessário, no caso do RT-PCR, você fazer a segunda fita. Você pode utilizar a primeira fita de DNA para colocar um primer aqui e um primer aqui, né, e fazer uma PCR de uma determinada região, tá? Tem gente que, como esse slide aqui, usa o próprio oligo-DT como primer reverso e faz só com primer forward. Mas isso fica meio porco. Normalmente a gente usa dois primers, um forward e reverso, né? Então a gente polimeriza para cá, depois para cá, depois para cá, e faz uma PCR desse carinha aqui para detectar esse ácido nucleico. Então, presta atenção. Eu tenho todo o RNA da célula, eu transformo todo ele em cDNA, fazendo a primeira fita, e aí eu uso uma PCR para saber se aquele gene está lá ou se não está, tá? Então, se sei lá, a mioglobina estiver expressa nesse conjunto de RNAs, eu faço a primeira fita do cDNA e eu testo se ela está presente ou não, fazendo um PCR de mioglobina, beleza? Se amplificar, é porque existe expressão de mioglobina naquele tecido. Se eu pegar um RNA de orelha e fizer amplificação e der negativo, na orelha não está expressando mioglobina. Beleza. Então, basicamente, a gente vê a expressão, né, ou não. Porque quando a gente faz uma PCR e faz 30 ciclos, assim, os materiais vão se esgotando no final. Então, você não pode pegar essa banda aqui e quantificar quanto de RNA de mioglobina tinha presente. A não ser que você seja muito pobre, como eu fui, e muito esperto, como eu fui também, e em vez de fazer um gel de agarose,
você faça um gel de prata, tá? Você corre em acrilamida e colore com prata. E aí, a coloração com prata é tão sensível que você pode fazer só 5 ciclos de PCR, 10 ciclos de PCR, 15 ciclos de PCR, muito menos do que os 30 que a gente normalmente faz. No quinto ciclo, no 10º ciclo, no 15º ciclo, a PCR ela é quantitativa, quer dizer, é proporcional, né? Ela está numa fase de amplificação linear, ela ainda não esgotou todos os reagentes. Então, fazendo isso, você consegue ter uma ideia de quanto molde tinha na reação, porque quanto mais RNA de mioglobina eu tiver na reação, mais produtiva vai ser a amplificação, né? Então, isso se eu conseguir fazer essa medida na fase da PCR, onde ela está sendo produzida linearmente. Conforme vai chegando no ciclo de número 30, 35, os reagentes começam a sumir, e aí no final, todas as amplificações vão acabar dando a mesma quantidade. Então, assim, um RT-PCR clássico, onde eu ponho um gel, não pode ser quantitativo para vocês, não. Mas dá para perceber se o RNA estava presente ou não. A maioria das pessoas faz um controle sem colocar a transcriptase reversa, né? E tem que dar negativo. E quando coloca a transcriptase reversa, o PCR dá positivo. Geralmente as pessoas fazem assim, porque presta atenção, eu tenho RNA, se eu não colocar transcriptase reversa e botar um par de primers para amplificar, eu não vou conseguir amplificar nada porque eu não tenho o DNA presente. Com a transcriptase reversa eu faço a fita e eu consigo amplificar, né? Então, isso tudo para contar para vocês que existe uma máquina que aí esse RT, além de ser Reverse Transcriptase PCR, ele é o Real Time PCR, é o PCR de tempo real. Miguelito, quanto custa fazer um experimento desse, comprar os reagentes? Eu diria que com R$ 5.000 você compra os reagentes para fazer isso aí, tá? Tudo que você precisa. R$ 5.000 faz tempo, né? O dólar tá meio caro. Vamos botar aí uns 15 mil, uns 15 conto para fazer o projeto. E a máquina, quanto custa? Ah, pelo amor de Deus, não vai me comprar uma máquina dessa, porque a última vez que eu contei, a gente tinha 5 máquinas dessa no ICB e nenhum dos donos usa ela o tempo todo, entendeu? Então, se você pedir para usar, a galera vai falar assim: ah, beleza, pode usar aí, né? Não tem muita gente fazendo isso ainda não, né? Mas assim tem as máquinas lá. É uma máquina de PCR bem mais sofisticada, né? Enorme assim, ó, grandona, né? Tal. Mas é uma máquina de PCR. Você vai colocar uma placa com 96 tubinhos, né? Aqui. Essa placa aqui não é uma placa comum, ela tem que ter o fundo transparente a ultravioleta, né? Mas você compra umas placas dessa, vai lá, não vai pedir as placas para a galera que tem a máquina, né? Que aí eles vão falar, pô, você vai gastar nos seus negócios. Mas compra a placa, compra o reagente, compra esse corante Cyber Green, né? E vai lá e coloca o material. Então, como é que funciona? Você vai colocar aqui, nesses 96 wells aqui, quadruplicatas, assim, sei lá, você pega um determinado RNA, coloca ele aqui 4 vezes, pega o outro mais 4 vezes, o outro, né? Põe vários RNAs aqui para você tentar analisar a expressão de algum gene, tá? Então, para cada 4 carinhas aqui, ou você pode pegar muitos RNAs diferentes e fazer o PCR do mesmo gene, né? Ou você pode pegar o mesmo RNA e colocar pares
pares de primers para um gene, 2 genes, 3 genes, 4 genes, 5 genes. Vamos supor que é um RNA, vamos pegar essa placa meio a meio, RNA controle, RNA tratado, me ajudem aí com a conta. São 96, né? Então, eu dividi a placa no meio, RNA controle e RNA tratado. Então, deu 48 e 48, né? 48 tubinhos para o controle e 48 para o tratado. Eu vou fazer em quadruplicatas, então 48 dividido por 4 vai dar 12, né? Então, eu tenho direito a usar 12 genes em quadruplicata, né? Para fazer controle tratado, né? Então, uma rodada aqui dá para analisar 12 genes, tá? E aí, fecha aqui, começa o PCR. Por que chama PCR de tempo real, né? Vocês já viram, né? Assista o jogo do Galo ou do Cruzeiro em tempo real, né? Você não vai assistir nada, mas os caras estão comentando lá em tempo real, né? E aí aparece gol do Galo, e aí quem fez o gol, né? Em tempo real. Então, o PCR vai sendo feito e vamos lá, faz um ciclo de PCR, né? Desnatura, pareia, polimeriza, e aí dá uma paradinha e uma fluorescência, um laser ilumina cada um desses tubinhos por debaixo, né? E aí mede-se a fluorescência verde, né? Por quê? Esse corante Cyber Green, quando ele está sozinho em solução e você ilumina ele com luz ultravioleta, ele emite uma fluorescência branca, né? Uma luz branca. Todavia, se ele tiver intercalado no DNA, ele emite uma fluorescência verde. E a fluorescência verde, tipo espada do Yoda, vai ser proporcional à quantidade de DNA que tiver naquele momento. Então, no início, a fluorescência é zero, mas se em algumas dessas amostrinhas começar a ser produzido o DNA, né, pelo PCR, vai começar a ter uma fluorescência verde que vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, a cada ciclo você ilumina, mede a fluorescência. Aí faz o próximo ciclo de PCR. Ilumina, mede fluorescência. Então, por isso que a gente chama isso de PCR de tempo real. Você faz a PCR e, ao mesmo tempo, você vai, né, a cada ciclo, você vai quantificando o quanto de produto de PCR você fez. Então, assim, a lógica é o seguinte: se você tiver mais molde, né, a reação vai começar a produzir mais produto antes. É por isso que ela serve para medir a quantidade de RNA para cada gene, né? Então, você tem 12 pares de primers, você vai analisar 12 genes, né? E você vai ver se eles são muito ou pouco expressos pela quantidade de fluorescência verde que ele vai produzindo. Assim não dá para entender muito bem, mas agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui é o número de ciclos, né? Vou pegar esse cara aqui do meio como exemplo, esse cara vermelho aqui, ó, vermelho, né? Vermelho. E muito bem. O que está no eixo do Y é a quantidade de DNA produzido. Então, 10 nanogramas, 100 nanogramas, 200, 300 nanogramas, né? Então, para essa curva aqui, é uma determinada amostra, né? E aí você não via muita fluorescência, de repente você começou a ver fluorescência, aumentou, 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 e aí você começou a consumir os reagentes da PCR e você vai para uma saturação. Aquilo que eu falei para vocês, né? Se você deixar uma PCR por muito tempo, todas elas vão acabar dando a mesma quantidade de produção no final, porque é a hora que você esgota os reagentes, né? Então, você não pode chegar até o final da reação de PCR e falar, tinha mais molde aqui? Ou tinha menos molde aqui? Não. Então, o conceito é o seguinte, você coloca uma meta, né?
100, 200, 300 nanogramas, e você vai medir com quantos ciclos a gente chegou em 300 nanogramas. Aqui no caso foi com 25 ciclos, ó. Com 25 ciclos eu cheguei em 300 nanogramas. Perceba que é uma fase linear de produção, né? Na verdade, é exponencial, tá? Aqui o gráfico está tratado. Você está numa fase exponencial, que quando eu tiro o log fica linear, né? Você está numa fase onde a reação não está dobrando, 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 depois satura, né? Então, a ideia é pegar nessa parte aqui, né? Então, funciona assim. Se você chegou nessa meta de 300 nanogramas com 15 ciclos, né? 14 para 15 ciclos, isso significa que você produziu rapidamente o seu produto, né? Você chegou nessa meta rapidamente, com 15 ciclos você chegou. Isso significa que você tinha muita molécula de RNA para virar DNA, para produzir material que vai dar fluorescência verde. Todavia, se você demorar 35 ciclos para chegar na mesma meta, significa que você partiu de muito pouco molde, né? De muito pouco RNA. Então, você consegue quantificar quanto o RNA tinha de um determinado gene com esse experimento de falar, eu vou colocar uma meta e vou medir o número de ciclos. É o número de ciclos para chegar numa determinada meta, tá? Então, isso aqui é extremamente proporcional, é inversamente proporcional, vocês repararam, né? Se eu tiver mais expressão gênica, eu vou obter um número de ciclos menor para chegar. E se eu tiver pouco a expressão gênica, eu vou precisar de muitos ciclos para chegar na mesma meta, né? É inversamente proporcional, mas é diretamente proporcional. Aqui um experimento com quantidades relativas de um DNA, de um molde, né, de um RNA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a quantidade de ciclos que a gente demorou para chegar naquela meta, né? 35, tanto, até menos ciclos, né? Esses pontinhos são pontinhos de verdade, a reta foi traçada depois, né, para ajustar-se aos pontos, então vocês vejam que é uma coisa muito, muito boa de medir. Então, vamos lá. Você tira uma amostra do seu sangue e você quer saber se tem HIV nele, né? Qual que seria a técnica? RT-PCR, né? Você vai colocar a transcriptase reversa e vai pegar primers específicos do HIV, né? Algumas posições conservadas dele, e aí você vai fazer uma PCR. Onde você vai fazer isso? Lá no Hospital das Clínicas, que tem o grupo de epidemiologia, antigamente era lá. Eles tinham máquinas que o Ministério da Saúde tinha comprado para todos os grupos que faziam a medição de HIV, e eles faziam esse experimento lá. Hoje em dia tem um grupo muito grande no interior de São Paulo, acho que é Ribeirão Preto, que faz os exames de HIV para o Brasil inteiro. Então, seja aqui em Belo Horizonte, seja numa cidade do interior, a galera coleta seu sangue e manda para Ribeirão Preto. Chega lá, uma grande central, faz PCR de tempo real, né? E aí determina o título de HIV no seu sangue, manda para a cidadezinha, aí seu médico te fala, você está com um título alto, você está com um título baixo, né? Então, para HIV é usado assim. Para coronavírus também é feito desse jeito, né? Com PCR de tempo real.
tá? Então, são máquinas que vão estar em algum lugar. A gente tem no ICB máquinas dessa agora trabalhando para coronavírus, fazendo essa quantificação, né? Quantificação por PCR é assim. Você precisa ter primers que, que são contra uma região conservada do vírus, uma região que, se ele mutar, ele se ferra, porque ele não consegue entrar nas nossas células e tal. Então, demanda-se uma pesquisa grande para escolher, principalmente para um retrovírus, né? Porque ele pode mutar, quais seriam as regiões ótimas, né? Até onde eu sei, as regiões que são utilizadas são tão conservadas que são idênticas em todas as variantes, na Ômicron, na Delta, em todas elas, né? Então, você consegue amplificar. Caso haja uma mutação que troque a região do primer, vai ser comunicado e aí se usariam um primer especial, mas até agora se usa um par de primer só para todas as variantes. E vocês percebam aí o poder de análise, né? Você consegue quantificar super bem, né? E a quantificação é baseada nisso, no número de ciclos que você demora para chegar numa determinada quantidade, e essa quantidade é escolhida por ser intermediária entre quando começa e quando satura, né? Está nessa fase aqui que é crescimento exponencial. Você está vendo uma reta, mas é porque a escala está logarítmica aqui, né? Então, você está 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, né? Então, é crescimento logarítmico, que é quando você está dobrando, 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 dobrando. Então, esse aí é o famoso RT-PCR, que a gente pode falar RT-PCR, mas o RT-PCR é porque você usou transcriptase reversa para fazer o cDNA e aí fez um PCR dele, né? As letras RT dessa máquina são de real time PCR é um reverse transcriptase PCR, só que analisado ciclo a ciclo, né? Em tempo real. Alguma pergunta sobre essa nossa linda máquina, sobre esse nosso PCR de tempo real e como que ele é bem preciso e como que ele funciona para quantificar títulos de vírus e tudo mais? Professor, eu fiquei mais em dúvida em relação ao termo quantitativo. Esse PCR ele também não é quantitativo igual ao outro? Aquele que eu falei que não é porque para ver no gel, você deixa ele saturar e aí coloca no gel. Percebe que com qualquer experimento, no final, vai ter sempre a mesma quantidade? Se você deixar um PCR chegar até o final, você vai ter sempre a mesma quantidade, tá? Que é a conduta que a gente faz quando faz um gel. A gente deixa um tempo infinito, né? Muitos ciclos, né? E coloca no gel para ver. Esse daqui, ele é quantitativo porque você não está olhando nessa situação aqui, quando ele chegou na máxima produção, porque todos eles chegam no mesmo máximo, tá vendo aqui? O grande truque de você olhar em tempo real é que você consegue olhar aqui, ó, na hora que está subindo, tá? Então, se você olhar na hora que está subindo, ele está exponencial aqui, depois ele satura. Então, para ele ser quantitativo, você precisa olhar aqui, tá? Eu, quando fiz meu experimento em gel de agarose, eu consegui uma detecção, desculpa, no gel de prata, né, de acrilamida com prata, eu conseguia olhar no ciclo 5, no ciclo 10, no ciclo 15. Então, eu conseguia olhar ele na fase exponencial. Então, até era quantitativo, mas era um quantitativo de pobre, né? Porque eu media a densidade da banda. Isso aqui, você põe na máquina, e ela produz a luz verde, o sensor mede e já te dá essas quantidades. Então, esse é extremamente quantitativo, tá? Mas você não pode medir quando acaba a PCR. Você tem que medir na hora que chegou a uma meta, tá?
Você não deixa o mesmo número, você deixa 44 ciclos, só que você fala assim, na amostra de número 1, quanto tempo demorou para chegar em 300 nanogramas? Demorou 14 ciclos. Esse aqui demorou 18 ciclos, né? E esse número de ciclos é extremamente quantitativo, tá? Só que inversamente proporcional. Se chegou nessa meta no ciclo 14, significa que tem muito molde para amplificar, porque a reação pegou fogo logo, né? E se demorou muito, né, 36 ciclos para chegar nessa meta, é porque tinha pouco, né? Então é inversamente proporcional. Ó, aqui é a quantidade, muita quantidade, pouca quantidade, com muita quantidade, poucos ciclos, com pouca quantidade, muitos ciclos. Mas é extremamente quantitativo, entendeu? Então, esse cara aqui é o cara quantitativo, é o cara para dosar coronavírus, é o cara para dosar HIV, tá? Entendi, obrigado. Esse é quantitativo para Dedel. Agora, uma coisa interessante, né, para falar para vocês, é que não existe HIV do tipo A em Belo Horizonte, só do tipo B. E para o tipo B, se você fizer sequenciamento dele e analisar o tipo, você consegue encontrar uma droga que você dá para a pessoa e o título some. Não existe razão em Minas Gerais para alguém ter a AIDS, né? Porque existe essa coisa, você sequencia o cDNA, né, o cDNA do HIV, e você sabe qual droga, por inteligência artificial, né, isso foi feito com vários casos, você sabe qual remédio que você pode dar para aquele tipo de HIV do tipo B. Não funciona com HIV de Porto Alegre, que lá o tipo A, mas em Minas Gerais predomina o B, então você consegue dar a droga exatinha para curar o paciente. Duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, não se faz sequenciamento de primeira mão, se dá um coquetel básico, né? Se falhar, se você não conseguir diminuir o título do HIV, aí vai para sequenciamento. E aí o sequenciamento indica qual é a droga que você tem que dar. Então, se o médico receitar o primeiro coquetel e falhar, tiver o escape, né, ele vai mandar sequenciar, né, nesse centro que eu falei, e aí, consequenciamente, ele coloca num programa de Stanford, Universidade de Stanford, de inteligência artificial, feito pela IBM. Eu mesmo tentei ver se a gente conseguia fazer o melhor, mas não dá, o programa é muito bom. E aí, o médico vai dar a droga certinha para eliminar o seu HIV. E por que que tem gente que toma o coquetel e tem ainda o HIV? Porque eles não tomam, tá? Então, a realidade é, muita gente faz o exame, o médico receita a droga baseado na sequência para curar a pessoa, mas a pessoa não toma dose, tá? Então, assim, eu até tentei uma época pensar num experimento onde a gente fazia uma PCR de um gene qualquer que detectasse se a pessoa está tomando a droga ou não, entendeu? Você não precisa nem perguntar para o paciente, você com o próprio sangue, você sabe se a pessoa está tomando a droga ou não está, entendeu? Claro que é um projeto que desenvolve muito, a gente acabou não fazendo, mas a realidade é essa. Então, para HIV do tipo B, que é o que predomina, são vários grupos, né? B1, B2, B3. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, existe uma droga específica, não há razão nenhuma para a pessoa sofrer de AIDS com HIV do tipo B. Então, assim, só procurar fazer o exame,
primeiro se toma o primeiro coquetel, depois, se ele não funcionar, faz o sequenciamento, né? Então, tem o nosso grupo de epidemiologia do HC é muito bom nisso, top do último. Helena Duane trabalha lá e uma equipe. E então, falei sobre o HIV também. Muito bem, muito bem. 21h41, acabou meu tempo hoje, né? Então, eu vou falar de microarranjo na quinta-feira, né? Hoje vocês já vão só tomar um cafezinho, né? Hoje não tem nem aula agora, não tem que sair correndo para pegar perua. E como é que tá? Deixa eu parar a nossa gravação aqui. Muito bem.